Papa Francisco, o fim de uma era, o início de um legado eterno. No vídeo de hoje, você vai mergulhar na emocionante trajetória de um dos maiores líderes espirituais do nosso tempo, o Papa Francisco. Um homem simples, vindo das ruas humildes de Buenos Aires, que se tornou a voz da misericórdia no mundo. Prepare-se para acompanhar a história inspiradora de Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta no trono de Pedro e o primeiro a escolher o nome Francisco. Símbolo de humildade, paz e amor aos pobres. Esta narrativa vai te levar desde sua infância marcada pela fé, passando por sua missão como sacerdote nas periferias da Argentina, até o momento em que o mundo ouviu Habemus Papam. No silêncio de uma Buenos Aires ainda marcada pela fé e pelos contrastes, nasce em 17 de dezembro de 1936 Jorge Mário Bergoglio. Filho de imigrantes italianos, sua infância foi simples, marcada por valores fortes, o amor pela família e a presença constante da igreja. Desde pequeno, demonstrava uma sensibilidade espiritual que o diferenciava dos outros meninos da vizinhança. Na juventude, Jorge enfrentou crises, dúvidas e até uma pneumonia grave que quase o levou à morte. Mas foi justamente na dor que ouviu o chamado de Deus. Em 1958, ingressa na Companhia de Jesus, tornando-se jesuíta. A escolha por uma vida de humildade e serviço já apontava o caminho que ele trilharia. Ordenado padre em 1969, sua atuação sempre foi voltada aos mais pobres e excluídos. Era nas periferias que ele encontrava Cristo. Durante os difíceis anos da ditadura argentina, Bergoglio destacava-se por sua coragem e simplicidade. Andava de ônibus, visitava vilas carentes e era a presença constante entre os marginalizados. Seu testemunho silencioso e firme fez dele um exemplo de pastor que caminha com o povo. Em 1992, é nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires e em 1998 assume como arcebispo. Em meio à crise econômica do país, recusava luxos, morava num pequeno apartamento e cozinhava sua própria comida. Foi nomeado cardeal em 2001, mas continuou usando sua cruz de ferro. Seu coração permanecia o mesmo, próximo dos pobres, cheio de compaixão. O mundo se surpreendeu em 13 de março de 2013. Fumaça branca no Vaticano. O nome ecoa: Habemus Papam, Franciscum, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta, o primeiro a escolher o nome de Francisco, em homenagem ao Santo de Assis. E como o santo, ele também queria reconstruir a igreja, agora com gestos concretos de misericórdia, simplicidade e renovação. Francisco recusou o Palácio Papal e escolheu morar na Casa Santa Marta. Lavou os pés de presidiários, abraçou pessoas com deformidades, abençoou homossexuais e pediu perdão às vítimas de abusos. Era um papa que pregava menos com palavras e mais com atitudes. Sua frase marcante: "Prefiro uma igreja acidentada por estar nas ruas do que doente por ficar trancada." Durante seu pontificado, lançou encíclicas históricas como a Laudato Si, sobre o cuidado com o meio ambiente, e a Fratelli Tutti, sobre fraternidade universal. Foi firme contra a idolatria do dinheiro e defensor incansável da justiça social. Chamava todos a viver uma fé que se manifesta em ações concretas de amor. Fez viagens marcantes: Terra Santa, Cuba, Filipinas, Iraque. Em cada canto do mundo, deixava uma mensagem de paz, reconciliação e esperança. Acolheu migrantes, defendeu os direitos humanos e levou a igreja às periferias do planeta. Francisco era o Papa da escuta e do abraço. Incentivou a Jornada Mundial da Juventude, dizendo aos jovens: façam barulho.
estimulava vocações, apoiava a cultura do encontro e nunca deixava de dialogar com o mundo. Foi amado por muitos, criticado por alguns, mas ignorado por ninguém. Sua presença transcendia fronteiras. Com o passar dos anos, vieram os desafios. A saúde fragilizada, tensões internas no Vaticano e pressões externas. Mas Francisco jamais deixou de sorrir, de rezar e de ser pontífice entre Deus e a humanidade. Até que no dia 21 de abril de 2025, veio a notícia que comoveu o mundo. O Papa do Povo havia partido. Milhões de pessoas se uniram em oração. Praças lotadas, velas acesas, lágrimas e silêncio. A dor era profunda, mas havia gratidão. Jorge Mário Bergoglio deixava este mundo com a missão cumprida. Um pastor que viveu como pregou, com humildade, coragem e amor. Seu legado é imenso, uma igreja mais próxima, mais humana, mais voltada aos pobres. Um papado que derrubou muros e construiu pontes. Francisco ficará marcado como aquele que trouxe o cheiro das ovelhas para dentro da cúria, que lembrou que a santidade está no cotidiano e que amar é o maior mandamento. A essência dos ensinamentos de Papa Francisco pode ser resumida em uma palavra: misericórdia. Desde o início de seu pontificado, ele nos lembra que a igreja deve ser um hospital de campanha, onde os feridos da alma são acolhidos com compaixão e não julgados com frieza. Seu chamado é para uma fé viva, encarnada no amor ao próximo, especialmente aos pobres, aos esquecidos e aos descartados pela sociedade. Francisco nos ensinou que ser cristão não é apenas cumprir ritos, mas ter o coração inquieto diante do sofrimento do irmão. Ele nos chama a sair de nós mesmos, ir às periferias existenciais, escutar com empatia, perdoar sem medida e servir com alegria. Sua voz ecoa como a do bom pastor, que convida suas ovelhas ao caminho da simplicidade e da justiça. Seguir os ensinamentos de Papa Francisco é viver uma fé ousada, que dialoga com todos, sem abrir mão da verdade. É ter coragem para defender os indefesos, para proteger a criação, para dizer não à indiferença e sim à esperança. Seu legado é um convite. Não tenham medo de sonhar com uma humanidade mais fraterna. Esse é o caminho do discípulo de Cristo que ele nos ensina a trilhar. Meus irmãos e irmãs, neste momento tão especial e cheio de significado, eu te convido a se unir em oração. Vamos juntos elevar o coração a Deus em memória do Papa Francisco, esse pastor incansável que dedicou a vida ao amor, à justiça e à fé. Que cada palavra nossa seja um gesto de gratidão e cada prece uma semente de esperança. Senhor nosso Deus, com o coração apertado, mas cheio de gratidão, nos reunimos em oração para entregar em tuas mãos o teu servo fiel, Papa Francisco. Agradecemos por sua vida doada, por cada gesto de amor, cada palavra de paz, cada abraço oferecido aos pequenos e esquecidos. Ele foi para nós reflexo do teu Filho, humilde, compassivo, cheio de misericórdia. Pai amado, recebe este pastor que guiou teu rebanho com coragem e ternura. Ele não buscou tronos, mas andou com o povo, sujou os pés na estrada, carregou no peito a dor da humanidade. Em meio às trevas, foi luz, em meio ao medo, foi consolo. Que agora ele possa descansar em teu abraço eterno, onde não há mais lágrimas, nem dores, apenas paz. Ensina-nos, Senhor, a seguir seus passos. Que o legado de Papa Francisco floresça em nossas atitudes, que amemos como ele amou, que cuidemos como ele cuidou, que sejamos igreja em saída, missionária, acolhedora, que nunca deixemos morrer o sonho de um mundo mais justo, mais fraterno, mais parecido com o teu reino. E ao céu que hoje o acolhe, pedimos: guarda esse Papa do povo, esse profeta da esperança, esse amigo dos pobres,
Que Ele interceda por nós, por cada coração ferido, por cada jovem, por cada família, e que um dia, quando também for nossa hora, possamos reencontrá-lo sorrindo junto a Ti. Amém.